Estamos aqui no canal VV8 com o programa É Tudo Questão de Atitude. Você que é nosso telespectador e sabe que a gente sempre fala sobre as saúdes do ser humano, a saúde física, a saúde emocional, a saúde social e também a saúde profissional. A saúde profissional é um tema que a gente discute pouco. Eu geralmente estou mais ligada à social, à espiritual, só que hoje nós vamos falar da saúde profissional com uma pessoa muito querida e incrível, Pedro Carlos de Carvalho, só que para mim o professor Pedro. Você tá bom, professor? Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar em seu programa, é uma realização. Nossa, eu estava vendo aqui, o professor Pedro é bacharel em administração de empresas pela Exam, mestre em administração pela Unisal, é professor de curso de graduação, pós-graduação, MBA. Você já fez de tudo já, né? Já fiz de tudo. Não pode parar, né, Sandra? Não pode parar de jeito nenhum. E o professor é escritor de vários livros, e eu falei para ele, bom, vamos discutir sobre um no programa que a gente consiga dar informações para as pessoas tomarem atitude. E essa ideia da empregabilidade, a competência necessária para o sucesso no novo milênio, eu achei muito interessante, e é um livro do professor que está já na 7ª edição. Exato. É isso, 7ª edição. E esse tema, empregabilidade, é muito interessante. Eu fico pensando, sabe, professor, eu sou da geração de 1970, 80, vejo a geração nova e eu falo, gente, está completamente diferente. Totalmente mudado. E você hoje tem, inclusive, dificuldade para convencer as crianças, porque a gente tem um trabalho social, trabalho com as crianças, de que elas têm que estudar, que elas têm que saber línguas. Elas acham que nada mais disso é preciso, porque está tudo na internet, porque vai ter aparelhinho que vai fazer a tradução simultânea, que não tem que ter competências, né? Não, hoje o mercado mudou totalmente, a questão dos requisitos que as empresas buscam não eram explorados até os anos 80. Com a globalização, 2 aspectos se tornaram importantes no mercado de trabalho, que é a questão da tecnologia ligada à informática. Todo mundo tem que saber mexer com o computador, trabalhar com Word, com Excel, PowerPoint e tantas coisas mais. E o idioma, tem que ter um idioma. Então, preferencialmente, que tenha o idioma inglês. Eu estava lembrando, Sandra, na minha aula de quarta-feira passada, 80 alunos na universidade, e de repente, no meio da aula, eu falei, who speak English? Ninguém. E ontem, na outra faculdade que eu dou aulas, fiz a mesma forma de colocação para testar os alunos, 70 alunos mais ou menos. Who speak English? Ninguém. Então, eu chamei a atenção de ambas as salas nos 2 dias, porque o mercado de trabalho, quem não tiver hoje o conhecimento do idioma inglês, pelo menos o inglês, né, já se fala do mandarim. Então é importante essa revisão, que as pessoas façam uma revisão, uma reciclagem e busquem esse conhecimento, essa competência. Senão vai ficar marginalizado no mercado de trabalho. A gente que tem filho pequeno, Pedro, acha que tem alguma coisa muito desconecta, né? Porque hoje a escola não é mais motivante para eles, não é. E eles tentam nos convencer que tem outras formas de aprendizado e eles convencem, porque eu convivo com 2 crianças e uma delas, ela sabe um monte de coisa que eu não sei. E eu falo, mas como que você aprendeu isso? A escola fala disso? Eu disse, não, mãe, hoje todo o material é digital, então eu vou te contar um segredo. Eu disse, qual é o segredo? Tem material digital, eu abro em 3 abas. Eu abro a aba do material digital, que a professora está falando. A segunda aba eu abro num site de estatística, quantas pessoas estão morrendo, quantas estão nascendo. E a terceira aba é sobre as maiores empresas do mundo. Porque eu sinto que eu quero ser economista. Então, e vou te contar o segredo. Eu disse, qual é o segredo? A aba do material didático da escola é o que eu menos acesso. Nossa. Então eu falo assim, nossa, está alguma coisa errada. E como a gente acompanha, né? E a gente fica preocupado, né, professor? Porque a gente fala, poxa, qual que é o futuro? Qual a empregabilidade? Porque moral... Eu li no teu livro a importância da moral, da ética, das virtudes. Né, postura ética, o relacionamento, o respeito às pessoas. Né? Isso, eu não me preocupo muito, mas eles estão competindo com quem? O que é entrar no vestibular e depois ser empregado, né? Empregabilidade, como arranjar um emprego. O que o senhor poderia nos falar sobre isso? Como as mães têm que ficar atentas? O que eu quero destacar para o profissional, para o jovem que quer ingressar no mercado de trabalho, a partir da globalização, por volta de 94, o mercado começou a observar questões ligadas à experiência na informática e o idioma inglês, evidentemente. Mas 2 outros fatores pesam muito hoje na decisão da seleção e da aprovação do candidato, que é a característica da proatividade
candidatos que mostrem que são proativos e a flexibilidade. Se nós pensarmos, por exemplo, o Brasil hoje, do jeito que ele está sendo assediado por pessoas de outros países, não vou nem falar venezuelano, que é óbvio que está acontecendo, mas tantos outros povos que vêm para o Brasil, exige de todos nós uma carga maior de flexibilidade para você entender, para você dialogar, para você conviver. Então os jovens têm que pensar nisso, a questão da flexibilidade, e não é só com as pessoas que vêm de outros países, flexibilidade com fornecedores, com clientes e com os colegas internos das diversas áreas que existem dentro das empresas. Os jovens têm que pensar nisso. E permanente atualização, permanente, a busca pela informação constante. Nós temos tantos cursos superiores disponíveis e também agora existe uma gama enorme de cursos em EAD que são até gratuitos. Então as pessoas não podem falar, eu não sabia, eu não sei como, não. Vai à luta buscar essa competência, porque o mercado está cada vez mais rigoroso nisso. Realmente hoje tem algo muito forte em todos os lugares disponível, né? É verdade. Pedro, não tem como falar eu queria que destacar não. Uma outra coisa que me ocorreu, Sandra, a comunicação. Hoje a garotada exagera até na forma que faz os seus comentários com gírias, que eu até confesso que cada dia eu sei de uma gíria nova. Eu fico surpreso porque às vezes eu nem sei o que significa aquilo, né? Agora imagine o jovem no ambiente de trabalho, falando com o seu gestor, com o seu gerente, conversando com gírias. Então fica um negócio complicado. Gírias como, por exemplo, vazar, eu vou vazar. Velho, chamar o diretor de velho. Então é uma coisa que, no contato... Você ouve cada coisa, hein, Pedro? Nossa, é uma coisa absurda. Então, você está dando aula, o aluno fala, velho, Você olha e fala, tá certo que eu estou velho, mas não precisa ficar falando, né? O que mais me incomoda é o tipo, né? No meio de cada 3 palavras tem a palavra tipo. Eu disse, gente, que não dá, assim não dá para conversar. Imagine falando no ambiente profissional, escrevendo no ambiente profissional. Não Isso dá. prejudica muito a imagem. E, professor, essa é uma preocupação minha, acho que de muitos dos nossos telespectadores. No futuro, vai ter emprego para todo mundo? Nós vivemos hoje a transição. Em 1760, nós tivemos a Revolução Industrial. Ela foi um marco na história vamos falar assim, da globalização daquela época, porque começou a unir país, surgiram as fábricas, as máquinas, a produção em série, e os produtos começaram a ser comercializados em diversos países, né? Mas isso foi avançando, Revolução Industrial 2, a 3, e agora, em pleno século XXI, 2019, nós estamos na Revolução Industrial número 4, a 4ª revolução, que é a era das máquinas. Então, aquele que não se preparar vai ser suplantado pela máquina. Então... Eu estava ontem conversando com o gerente de um banco amigo meu e ele fez esse comentário. Você está vendo, não tem ninguém na agência, né? Daqui a pouco não vai ter agência, daqui a pouco não vai ter gerente. Porque se você for fazer um empréstimo bancário, antes era o gerente que negociava. Hoje é completamente online. Então, por você acessar a conta no home banking, você já consegue ver qual que é os juros que você vai ter. Você faz a pergunta para o computador, você já não faz mais para o gerente. A IBM ela desenvolveu um sistema de computação chamado Watson. E esse sistema já está sendo usado em escritórios de advocacia. É o sistema Watson, o computador, que analisa todas as questões jurídicas, os processos, os tratados, os acordos, e o advogado fica olhando porque o computador já dá toda a solução para os casos. Então... E Pedro, se a gente pegar essas duas informações, né, essa história da tecnologia no emprego e o futuro, né, e essa necessidade de se capacitar para ter empregabilidade, né? Vamos pegar essas duas informações. Como que a gente une isso? Como que as pessoas decidem hoje para que lado que ela vai? Porque vai ter emprego que não vai mais existir, porque vai ser o Watson que vai fazer. Exatamente. Então, como os jovens poderiam analisar o que é do futuro realmente? A criatividade é o mais importante, o ser único, a espontaneidade, o que seria a principal característica? Criatividade e inovação são 2 palavras da moda. 2 palavras que qualificam ou desqualificam profissionais, né? E aqueles outros requisitos que eu lhe disse. O conhecimento permanente e atualizado da informática, para o profissional poder desenvolver os seus trabalhos sem pedir socorro para ninguém, é isso que o mercado quer. A questão do idioma, porque hoje nós temos muita coisa que vem do exterior, você tem que ter essa habilidade para ler, interpretar, conversar, ligar para o teu parceiro lá no outro país, né? E a questão da proatividade e da flexibilidade. E acima de tudo, objetivamente, a pessoa tem que ter um
um faro para o que ele quer da vida, né? Se ele quer ser apenas mais um, ou se ele quer ter um lugar de destaque, fazer uma carreira de sucesso. Tem que trabalhar, tem que se esforçar, tem que buscar informação e manter-se atualizado. Com certeza. Esse livro, Empregabilidade, que você escreveu, é Sim. o que mais teve edição até agora, de todos? É o livro mais veiculado, na 7ª edição, para minha alegria, né? Ele começou em 1997 e foi sendo ampliado, chegando agora na edição número 7, e é a palestra que eu mais faço, seja em convenções de vendas, isso é importante falar isso aí, Sim. em convenções de vendas, eu falo de empregabilidade, por quê? Para chamar a atenção, segundo os gestores que me contratam, para chamar a atenção de todos que empregabilidade não é somente aquele que quer buscar um lugar ao sol no mercado de trabalho. Empregabilidade é para quem está trabalhando também. Como se manter na empresa, como ser visível para todos, como mostrar as suas qualidades para, eventualmente, uma promoção, uma transferência interna, a valorização interna, um reconhecimento interno. Então eu faço muito disso. Pedro, aqui você coloca uma frase, né? Os indivíduos devem se conscientizar, preparar-se adequadamente para a participação nos processos de recrutamento e seleção de pessoal. De 97 até agora, 2019, 22 anos, mudou muito esse processo de seleção? Mudou muito. Hoje, o processo de recrutamento e seleção, no maior número de vezes, é feito via online. Então, veja, o candidato já tem que saber informática para acessar online. Então, muitas empresas hoje têm nos sites, trabalhem conosco. As pessoas preenchem e, de repente, eles são chamados, porque eles preencheram o link ali do site. E tem empresas que fazem até testes psicológicos via online. Então, e outra coisa importante, anteriormente, quando o livro saiu, havia no mercado uma tradição de publicação de anúncios em jornais, revistas. Isso está cada vez menos, porque o custo disso, que tem menos anúncio, o custo subiu. Então, para as empresas é muito mais rentável divulgar no online, que é tranquilo, mas você vai se surpreender agora. O motivo que leva à contratação, o online é o segundo lugar. O primeiro lugar é o quem indica, é o QI. Então, o QI, ele traduz para nós aquela questão do networking, do relacionamento com pessoas externas, fornecedores, no clube, a sociedade, os amigos, porque quando menos se espera, você pode ser convidado para uma nova posição, fruto de uma indicação que você recebeu. Então, o networking é fundamental hoje no mercado de trabalho. Hoje eu estou entrevistando o professor Pedro, ele está nos contando sobre empregabilidade, mercado de trabalho e também sobre o futuro. Como é o futuro do emprego? A gente vai para um rápido apoio cultural e já voltamos. Estamos aqui com o programa É Tudo Questão de Atitude. Eu estou entrevistando o professor Pedro. E, professor, tem uma realidade que está muito evidente, que parece que cada vez menos as pessoas querem ser empregadas para serem autônomos, né? Essa é uma realidade, e acho que agora com a reforma trabalhista isso aumenta, né? Porque as pessoas são PJs, têm MEI, e para os empregados também, para os empregadores também isso é bom, menos imposto. Qual que é a tua opinião sobre isso? Qual que você acha que é a evolução desse mercado? Nós vivemos hoje um momento importante na indústria, nas empresas, que é a valorização do empreendedorismo. Então isso tem feito muitas pessoas se aposentarem ou pedirem a conta no trabalho para abrir o seu próprio empreendimento, como também os jovens talentos têm migrado para essa atividade. A questão do empreendedorismo é complicado, porque não é abrir um negócio, abrir o seu próprio negócio, achando que vai ser a sua realização. É preciso ter experiência. Experiência com aquele negócio, com aquele produto, com aquele serviço, experiência de comercialização, experiência na questão mercadológica. Então isso tem levado muita gente a problemas porque não tem esse preparo suficiente. Por exemplo, a Prefeitura de Campinas está promovendo agora um debate, nós iremos lá na próxima semana, sobre empreendedorismo. Então eu entendo que é uma alternativa muito viável, mas fundamentalmente a pessoa tem que se preparar. Tem para poder responder com categoria, com experiência para aquele novo negócio que ele queira abrir. Né? Então, passar por capacitações. Exatamente. Né? E hoje nós temos problemas seríssimos. A questão tributária. Quem abre o seu negócio tem que se lembrar que
Não é somente abrir um negócio, vender, oferecer um serviço e receber o dinheiro. E os impostos? Tem muita gente que desconhece isso. Aliás, é uma das coisas que mais os alunos me perguntam. Como fazer com impostos? É irreversível. A carga tributária brasileira hoje é terrível. Então, ao abrir um negócio, é importante que essa pessoa consulte o seu contabilista, se aprofunde nesses assuntos para ter uma vida razoável, porque muita competitividade, muita necessidade de qualidade que se traduz na experiência que a pessoa tem que ter naquele negócio. Mas, de uma forma geral, o senhor acha que é um movimento positivo? Sem dúvida, é um grande momento hoje, é uma grande alternativa. Se nós falamos no começo desse contato contigo que o mercado tem reduzido o número de vagas, a migração para empreendedorismo é fenomenal. Só que as pessoas têm que fazer isso com categoria, com propriedade e com conhecimento e principalmente com as suas competências para aquele negócio que ele quer tocar. Com certeza. E acho que essa é a tendência mesmo, porque as pessoas entendem que elas têm um potencial, um dom e querem viabilizar isso. Eu acho fantástico. Elas não querem estar presas a um horário. Subordinação, regulamentos, né? Muita gente pensa assim. Então eu entendo que é uma alternativa muito interessante. Mas não deixem, os colegas que pretendem entrar nessa atividade, não deixem de pensar na sua habilitação, na sua competência, na sua experiência para poder tocar o seu negócio. É uma grande ideia isso aí. Com certeza. E acho que pelas pessoas que eu entrevisto, pelo pouco que eu leio, professor, eu vejo que a tecnologia mudou tudo realmente, né? Esses dias eu estava entrevistando 2 geriatras aqui no programa e eles estavam dizendo agora da telemedicina. Então você já pode atender pela internet. Você pode atender o seu paciente pela internet. Isso agora é lei. Você pode receber por isso. Ainda, para a minha geração, ou para mim, ainda é difícil entender, porque você quer tocar, sabe, o médico, vê como é que eu tô, e até cirurgias, né, Sandra? Que é feita pelo computador agora. O meu sobrinho fez recentemente uma cirurgia no rim, feito tudo pelo computador. Não, é incrível. Então, né? Nós temos que nos preparar. Lembra que eu falei que nós estamos agora em plena revolução 4.0, que é a era das máquinas. Então, temos que saber conviver e extrair das máquinas aquilo que é importante para o nosso trabalho, para a nossa vida, né? Porque é irreversível. Com certeza. Eu até queria dizer a você, telespectador, eu sempre dou dicas de leitura, e um dos melhores livros que eu li ultimamente chama Obrigado pelo Atraso. É um jornalista, né, que ele é americano, e ele foi fazer entrevista com uma pessoa, só que a pessoa demorou 40 minutos para chegar na entrevista. Uma pré-entrevista numa cafeteria. E nesses 40 minutos ele se deu conta do quanto a gente está apressado, do quanto as coisas estão acontecendo a cada minuto. E ele agradeceu, rapaz, obrigada pelo atraso, porque esses 40 minutos fez com que eu refletisse sobre a vida. Espetacular. E aí no livro, todo o desenrolar do livro é sobre a tecnologia. Ele fala que está tudo na nuvem. Hoje todas as informações estão na nuvem e você tem que ter acesso. Ele ainda fala assim, a solução para o mundo ser melhor ou pior também está na nuvem. Basta quem vai acessar, como vai acessar, quais informações a gente vai colocar na rede. E você vê a importância da atualização. Se tudo está na nuvem, nós temos que entender o que é isto para extrair disso aquilo que é importante para o nosso negócio. Né? Sim. Então tem que estar bem atualizado. Professor, os outros livros que o senhor escreveu, está sempre ligado à empregabilidade, recursos humanos? Eu tenho hoje publicados 29 livros. A grande maioria é sempre sobre assuntos ligados à gestão de pessoas. Mas eu tenho o programa 5S, que é um dos meus orgulhos, né? Que está na 6ª edição. Eu tenho Administração Mercadológica, que está na 3ª edição. Eu tenho um livro sobre empreendedorismo. E em novembro sai um outro livro meu que eu falo só de vendas. A Atitude em Vendas, quase o nome do nosso querido programa da Sandra. Então, a minha vida, como foi na área profissional, dentro da área de recursos humanos, dentro da área de gestão de pessoas, eu me sinto à vontade para escrever sobre assuntos ligados à área, mas sempre com um olhar para outras áreas emergentes. Nós falamos agora há pouco sobre empreendedorismo, e eu tenho um livro sobre empreendedorismo, então veja como isso é importante. Então eu tenho a maioria dos livros ligados à gestão de pessoas e alguns que eu transito por outros temas. Né? Uhum. Tá. E esse 5S, conta para nós, é o 5S japonês? É o 5S. O Japão foi um marco na história da industrialização, porque derrotado na Segunda Guerra Mundial, os anos 50, ele passou a receber especialistas americanos que foram enviados pelo governo americano para ensinar o japonês
quais eram as práticas administrativas, técnicas que o Ocidente utilizava. O Japão era muito fechado. E com isso foram especialistas de produção, de qualidade, né, de engenharia. E aí sobressaiu-se, já no começo dos anos 50, o Akio Morita, fundador da Sony Corporation, que eu tive uma reunião com ele em 91, que foi meu maior orgulho, né? E o Japão foi aprendendo aquelas técnicas que o Ocidente já convivia há tantos anos. E resultado, finalizando a década de 50, o Japão começava a sair daquela fase de penúria, de derrota na Segunda Guerra Mundial, e começava a mostrar já a sua criatividade, a sua inovação, a ideia de novas técnicas. Surgiram aí Just in Time, Kanban, e surgiu o 5S, que é uma coisa tão simples. São 5 palavras japonesas que começam com a letra S, que não produz nada, apenas conscientiza os trabalhadores a trabalhar com limpeza, com arrumação, descartando aquilo que não é necessário, respeitando as normas e procedimentos e cuidando da saúde. É o elementar, porque o Japão vivia aquela fase pós-guerra, tudo destruído, uma bagunça, vamos falar assim, né? E o Japão se notabilizou. Então o programa 5S foi tema do meu mestrado, foi uma das disciplinas que eu fiz o trabalho para concluir. Adorei o tema, e aí propus para a editora, e se eu escrever um livro? A editora ficou fascinada, porque eles não têm nenhum livro do tema. E agora, em dezembro, saiu a 6ª edição. Então é um tema que eu tenho o maior prazer de falar, e de fazer palestras, né? E é um tema que, para o Ocidente, foi uma revolução, só que criou aquele choque com o americano, né? O americano ele não conseguia entender que o japonês, derrotado, humilhado, começou a crescer e suplantando as técnicas criadas nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos hoje usa o 5S, mas não dá o braço a torcer, ele usa com o nome de housekeeping. Mas é o 5S. Então, de repente, você vê as empresas americanas, hoje nós teremos o housekeeping. É o 5S. Só que eles não querem usar o nome 5S, para não falar que veio do Japão. E o japonês é muito organizado, muito, né? Organizado. É incrível isso. O espírito de equipe, a união, o compartilhamento, né? O respeito que eles têm, né? Eu trabalhei na Sony 11 anos. E realmente eu admiro muito a cultura japonesa e adoro. Quando fala Sony, eu brinco muito dizendo que até o meu coração é vermelho por causa da bandeira do Japão. E é vermelho. E professor, planos para o futuro? Tem mais algum livro aí que o senhor está escrevendo? Como que está? Então, eu estou aguardando agora até o final desse mês a publicação de mais um livro que é um fato novo na minha vida literária, né? Porque o livro vai chamar-se O Gosto da Felicidade. E eu escrevo um capítulo. Quando eu recebi o convite, eu pensei, puxa, o gosto da felicidade, o que eu vou escrever, né? Eu não posso escrever sobre salário, sobre benefícios, sobre treinamento, né? E aí pensei em alguma coisa ligada à autoajuda, mas em caráter profissional. Então o capítulo vai chamar Acredite, : o sucesso está à sua volta. Então eu falo de motivação, eu falo de liderança, eu falo de comprometimento, mas tentando despertar naquele que vai ler a importância dessa reciclagem, dessa atualização para trilhar o caminho do sucesso, né? E agora estou terminando um novo livro onde eu escrevo sobre ensino à distância. Então, eu acredito que até junho chegarei ao número 31. Acho que eu não tenho o que fazer mesmo, né, Sandra? Até parece, né? Pedro, obrigada pela sua participação. Foi um prazer, agradeço muito, viu? Fiquei muito honrado e desejo a você o permanente sucesso, você merece tudo isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, a gente poderia ficar mais 2 horas de programa aqui com o professor Pedro. Mas a gente encerrou esse e eu te espero no próximo programa. É tudo questão de atitude.